Fala galera, tudo certo? E galera, aqui passando para mais um palpites do dia. Trago os palpites para essa quinta-feira, dia 28 de julho, o mês está finalizando. Trago para nós aqui novamente as análises dos jogos da Copa do Brasil e dessa vez somente jogos do Brasil. Trago mais outras duas partidas aqui brasileiras com odds bem altas, bem interessante para nós, gosto dessas entradas. Antes da gente ir para as análises, vamos falar da Cyberbet. A Cyberbet é uma casa relativamente nova no mercado, ela tem um bônus de boas-vindas, que é o bônus de primeiro depósito até R$ 600, ou seja, depositou R$ 600, a casa dobra o seu investimento até R$ 600. É um mercado, como eu comentei, que é o forte da casa, na verdade, ela é focada e ela tem o seu ponto mais forte no esportes, ela tem uma variedade bem grande de mercados e cotações excelentes. Quem atua e trabalha nessa modalidade é uma excelente casa, mas ela também trabalha com todas as outras todos os outros esportes. Tem também aqui no futebol, no caso a parte de futebol dela também é interessante. Recomendo todos darem uma olhada e quem quiser aproveitar esse bônus de primeiro depósito até R$ 600, só clicar no link que está aqui na descrição. Desculpa, aqui nos comentários, só clica no link aqui dos comentários que já vai automaticamente abrir a página, fazer seu cadastro. É bem fácil de fazer o cadastro e você já ganha também esse bônus bem interessante. Indo para as partidas, vamos começar novamente aqui com a Copa do Brasil. Nós temos o jogo entre Fortaleza e Fluminense, duas partidas em momentos bem opostos. Nós pegamos aqui um Fortaleza que no Campeonato Brasileiro é o lanterna da competição, vem de um momento muito ruim. O Fortaleza ele não consegue vir bem das últimas 10 partidas. A equipe venceu somente 2 jogos, um deles foi justamente pela Copa do Brasil. O Fortaleza ele não consegue apresentar mais desempenho. Durante muito tempo, a principal justificativa do Fortaleza estar na zona de rebaixamento era a equipe está jogando bem, mas os resultados não estão acontecendo. Ultimamente, nem isso tem acontecido. A equipe não tem jogado bem, não tem conseguido criar jogadas como criava antigamente. Antes ainda tinha um volume de jogo, hoje em dia realmente falta muito repertório para a equipe do Fortaleza, que está num momento delicado. A gente pega, do outro lado a gente tem um Fluminense. O Fluminense, esse sim, vem em um excelente momento. As últimas 10 partidas a equipe não perdeu nenhum. O comando do Diniz aqui tem dado resultado. Talvez é o melhor trabalho do Diniz nos últimos tempos, até pela maturidade que ele atingiu. Ele consegue extrair desse Fluminense muita coisa e a qualidade que a equipe tem. Comandada por Cano e Arias, a equipe realmente joga um excelente futebol, um futebol de ótima qualidade. Das últimas 10 partidas, são 8 vitórias e 2 empates. Então é uma equipe que tem bastante qualidade, tem bastante força e um poderio ofensivo muito grande. Para essa partida, a minha dica aqui só podia ficar a favor desse handicap 0 para o Fluminense. Para mim isso tem bastante valor, essa linha deve sofrer alterações. Para mim o justo aqui é o menos 0,25 para o lado do Fluminense. Tem a questão de mando de campo, a questão de ser primeiro jogo, mas realmente para mim o Fluminense está bem acima do Fortaleza no atual momento. Cotações aqui na casa de 1,88 me agradam bastante essa linha. Seguindo, nós temos o outro jogo pela Copa do Brasil, São Paulo e América Mineiro. Esse é um jogo aqui que o São Paulo ele traz consigo o favoritismo, não é por nada. O São Paulo vem num bom momento, apesar de vir de 5 empates em sequência, mas a equipe não perde nas últimas 10 partidas, tem 5 empates seguidos, sim. Muitos desses empates em jogos bem caóticos, principalmente as últimas 2 partidas, na verdade já é 5 empates seguidos. Ele perdeu pro Palmeiras por 2-1, mas avançou nos pênaltis. Então tem uma derrota assim nas últimas 10 partidas. De empates em sequência ele tem 3, ele empatou com o Fluminense em 2-2, empatou contra o Inter em 3-3 e novamente contra o Goiás em 3-3. Uma questão aqui, o São Paulo tem um ataque que é muito forte, o ataque do São Paulo é muito bom. Nas últimas 10 partidas ele só não marcou gol lá contra o Juventude, o Juventude e o Galo. Aqui, principalmente contra o Juventude, ele amassou o jogo todo e não conseguiu marcar. Contra o Galo já foi um jogo mais difícil. Tem um excelente sistema ofensivo, marca muitos gols, tem facilidade, mas também tem um problema que é defensivo. Né? O sistema defensivo do São Paulo, a gente viu nas últimas partidas que não é lá tão bom assim.
Só que pega o América Mineiro que tem muitos problemas, principalmente na parte ofensiva dentro do Campeonato Brasileiro. Pegando esse recorte do Campeonato Brasileiro, ele tem a equipe que tem o pior ataque na competição. Dos últimos 10 jogos, a equipe venceu 4, perdeu 5 e empatou 1. A equipe ele até conseguiu aqui vencer o América Mineiro num retrospecto um pouco mais recente, mas é uma equipe que tem bastante dificuldades e a gente vai ver esses gols sendo marcados, principalmente aqui, ó. 2 dessas vitórias dos últimos 10 jogos foi contra o Botafogo pela Copa do Brasil. E aí ele tem 2 vitórias pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás e contra o América Mineiro, o Atlético Goianiense por 1-0. O América fora de casa também é uma equipe que não vem em um momento muito bom. Teve aquelas 2 vitórias nas últimas partidas, foi contra o Botafogo pela Copa do Brasil e o América e o Atlético Goianiense na última partida, mas também as 2 equipes estavam estão envolvidas no caso em jogo pela Copa do Brasil. Então foi um jogo muito ruim, por sinal, onde até o Atlético Goianiense foi melhor, na minha opinião, do que o América Mineiro. Bom, indo para a entrada que eu deixo para esse jogo, não podia passar aqui a não ser a vitória do São Paulo. Vejo o São Paulo favorito para esse jogo com mais qualidade. Vem fazendo boas partidas e marcando bastante gols, e junto com ela o menos de 5 gols. Eu não acredito que vai ter 5 jogos, mano. O São Paulo teve nas últimas partidas jogos bem kamikazes, digamos assim, com muitos gols, mas para essa partida, para ser jogo de ida de Copa do Brasil, não espero um jogo tão aberto, tão movimentado, até por essa característica do América Mineiro que não consegue marcar gols com tanta facilidade, uma equipe que desperdiça muitas oportunidades. Para mim, esse São Paulo, menos de 5 gols aqui, o under 4.5 gols, a 1.83, para mim me agrada bastante e essa é a minha dica. Seguindo, nós vamos para a Série B, nós temos o Sport contra o Guarani. O Sport ele vem há um bom tempo aqui sem conseguir desempenhar o futebol que ele conseguia desempenhar antigamente. A equipe das últimas 10 partidas venceu somente o Londrina. Tem 3 empates e 3 derrotas e 6 empates nessas últimas partidas. É uma equipe que também não vem conseguindo mais fazer gols com tanta facilidade. O Varejão nunca teve facilidade para fazer gol, mas, por exemplo, o jogo contra o Vila, a equipe amassou o Vila e não conseguiu abrir o placar. Nós temos do outro lado um Guarani que melhorou bastante, né, em relação a ele mesmo. Ele vem aqui de uma sequência até que razoavelmente interessante, vem de 2 empates em sequência. É uma equipe que, quando atua fora de casa, a gente percebe mesmo que essa mesma situação, a gente mantém aquela questão de na Série B tá sendo um campeonato mais caseiro. O Guarani tem somente uma vitória fora de casa. Tem ali sim algumas derrotas, mas ele costuma empatar também bastante jogos. E pegando essa condição, dessa melhora que o Guarani teve nas suas partidas, enfrentando um esporte que vem com problemas, teve aquela saída ali do Lisca, que também balança um pouco a equipe, tanto que a gente percebeu esse balanço da saída do Lisca na derrota para o Sampaio Correia. A gente tem essa situação aqui. Eu gosto para essa partida desse empate. Esse empate seco eu vejo que é um jogo que tem bastante tendência a empate. O Sport não é uma equipe que perde muito, principalmente dentro de casa, uma equipe que perde muito poucos jogos dentro de casa. Ele perdeu somente um jogo, que foi lá para o CRB. Demais jogos ou ele empatou ou ele venceu. Só que ele venceu bastante no começo. Ele chegou agora no momento onde a maioria dos seus jogos são empates. Então, por esse motivo, eu gosto aqui desse empate seco, com odds bem interessantes, na casa de 1.25 que estão as cotações. Me agrada, para mim está alto, e isso tem uma condição de empate maior do que essas odds nos oferecem. E, para finalizar, eu trago aqui uma tripla pelo Brasileiro de Aspirantes, o Brasileirão de Aspirantes, o Sub-23. Começando aqui com o Brasil de Pelotas e Vitória. Nós temos aqui, para pegar essa condição, para exemplificar, são somente as 3 partidas que teve, é por chaveamento. As primeiras partidas do Brasil, o Brasil começou perdendo para o Grêmio por 6-1, empatou contra o Paraná e perdeu aí na última rodada ali pro Vitória por 2-0. Do lado do Vitória, foi basicamente a mesma coisa, só que dessa vez do lado inverso, né? Ele venceu o Paraná, empatou com o Grêmio e venceu aí o Brasil de Pelotas.
nós temos, vou pegar a classificação e eu já mato duas entradas de uma vez só. Nós temos aqui o chaveamento Grêmio e o Vitória são as melhores equipes disparada. Brasil de Pelotas e Paraná são equipes bem frágeis. Ambas estão ali quase no mesmo nível. O Brasil sofreu bem mais gols do que o Paraná, mas são duas equipes bem fracas quando comparada com as outras. Por isso eu já deixo a minha outra dica aqui também, que seria o jogo do Grêmio e Paraná, é a vitória do Grêmio, a vitória do Vitória, não, desculpa, falei do Paraná, a vitória do Vitória. Aqui a vitória do Vitória tá na casa de 1,40, a do Grêmio 1,25, essa é a minha dica. E para fechar, montando uma tripla de jogos aqui, o jogo entre Náutico e Botafogo, também vou pegar a classificação para exemplificar. Nós temos aqui o Botafogo liderando o grupo com 7 pontos, ele só empatou com o Fluminense, só veio a ter um empate aqui contra o Fluminense em 2-2, venceu o Sport por 4-2, na última rodada goleou o Náutico por 4-0, e a gente pega um Náutico aqui que tomou 2-0 do Fluminense, perdeu para o Sport e perdeu para o Botafogo também. O Náutico é uma equipe bem fraca, a diferença entre as duas equipes é muito grande. A dica que eu deixo também é essa vitória do Botafogo aqui com cotações na casa de 1,30, 1,28, isso vai dar uma tripla juntando essas três vitórias, o ML do Vitória, o ML do Grêmio, o ML do Botafogo, vai dar cotações na casa de 2,25, me agrada bastante, essa odd um pouco mais alta, mas são três jogos aqui que tem uma grande probabilidade de as equipes acabar vencendo pela disparidade técnica que existe. É isso, essas são as dicas para essa quinta-feira. Nos vemos no próximo Palpites do Dia. Esperamos ter novamente um bom resultado. A gente voltou a uma sequência muito boa e as coisas vêm acontecendo.